na verdade, promotora Zenildo Ferreira, a gente já vinha colocando aqui para os vereadores, em outras audiências públicas, sobre esse trabalho que estava sendo feito, para a comunidade também saber que não se faz de uma hora para outra. Você vê o próprio Ministério Público, né, como a promotora colocou, pede que essa Câmara vá atrás, pede socorro, a gente pede socorro ao Ministério Público, mas não se resolve de uma hora para outra. Tem que abrir o inquérito, tem que acompanhar os passos, né? Agora não pode deixar solto. Então, o que a população tem que saber é que existe esse trabalho, que esse trabalho está sendo feito, que as coisas estão evoluindo, pelo menos em termos de acompanhamento, de fiscalizar, que é essa a nossa função. O vereador não pode chegar e pagar os vales dos professores quando chega no nosso gabinete. Ô, professor, o que é que pode ser feito? E isso acontece porque o vereador, eles encontram no meio da rua, na igreja, no futebol e tudo, e às vezes fica achando que a gente nada faz. As coisas estão sendo feitas, mas leva tempo para ser resolvido. Agora, estão andando como foi colocado aí, para não dizer que o Ministério Público, como às vezes aqui vem crítica, que o Ministério Público não age, essa casa não age. Não se resolve num toque de mágica. Vai chegar um dia em que essas coisas vão estar tão fáceis de acompanhar, devido aos trabalhos que está sendo feito agora, como esse trabalho feito pela promotora de justiça, que acabou de colocar, que já facilitou, o próximo não vai gastar energia para saber onde está, ele já sabe o que está faltando. A prefeita, olha, eu já disse aqui em outras coisas, o secretário Luna, né, não tem compromisso nenhum com o Natal. Eu vou até dizer uma coisa que eu não devia dizer como educador, mas ele deveria voltar para a cidade dele. Porque ele não tem o menor compromisso. Eu tenho certeza que ele deve estar assistindo, o secretário da Educação agora também. Então, ele não tem o menor compromisso. Nós temos que entrar mesmo, comunicar a Micarla, embora a Micarla já assinou o TAC, nem precisava disso, ele já podia acionar direto na Justiça, mas a gente sabe que a Justiça também leva seus tempos para fazer o julgamento, para fazer a coisa certa, não pode ser de uma hora para outra. Então, eu concordo também com a promotora, que deva fazer essa visita, já que elas estão na frente do processo, e é um Ministério Público tem uma propriedade maior. Uma coisa é entrar o mandato do professor Luiz Carlos, de outros vereadores na Justiça, outra coisa é o Ministério Público. Eu concordo que faça essa visita, mas que dê o mínimo de prazo para tomar a posição ser tomada, porque Pitágoras, naquela época, já dizia que quem descuida da criança hoje vai ser prejudicado amanhã, né? Resumindo assim. Então, nós perdemos esses 48 milhões, eu já disse aqui em outras audiências, outras discussões, nós perdemos muito. Ficou criança sem merenda, ficou professor sem ter condição de dar aula, né? E como é que vai ter o respeito? Olha, a alfabetização, o que Micarla tem que cuidar, essa parte, é o mais importante, porque é onde está formando ali o cidadão iniciozinho a conhecer quem é a família, a conhecer, diferenciar, o saber respeitar o professor. Então, tem que ser feito esse trabalho ali de início, que vai ser refletido lá no ensino médio e em outras situações, um tratamento melhor. Então, nós temos que ter esse cuidado. E veio agora, a prefeita isentou aí quase 200, mais de 200 milhões, o Ministério Público já está na Justiça. Só da UNP foram 52 milhões de dinheiro que já vinha, já estava resolvido. Não era auto de infração que estava atrás, não. Esse dinheiro já ia entrar, já estava em última instância, liberou através de uma lei, dando essa isenção de quase 200 milhões, que o procurador Giovanni já está à frente disso, e eu acredito que a Justiça não vai permitir isso, e a gente precisando de dinheiro. Está aí a educação. Faltou 6 milhões. Aí, antes de passar aqui para a mesa, deixa eu aproveitar aqui para desabafar. É bom que se saiba que o discurso do pessoal ligado à prefeita é que está em crise, que todo mundo sabe que não está vindo o recurso. Isso é mentira. Esse repasse que ela não passou, o governo recebeu. Esse dinheiro entrou na prefeitura através dos nossos impostos. Então, ela só tinha que repassar e não repassou. Então, o dinheiro chegou. E o pior, tinha que repassar, e já é um erro. Mas a gente podia até dizer, não, mas foi investido na limpeza, as praças estão cuidadas, foi investido na saúde. O pior é que a gente não vê em canto nenhum. Então, nós temos que, eu até disse, conversei quando tive uma das vezes lá no gabinete da promotora,
que o patrimônio público, eu tenho certeza que já está abrindo isso, que o Ministério Público ele precisa ser provocado, mas às vezes por notícia, por tudo também, ele já entra em ação. Ele está entrando, porque o dia de Natal ninguém está vendo. Então está aí, só na educação recebeu e não veio. Aí faz um TAC, que fica devendo agora 5 milhões, aí vai gastar 14 milhões em propaganda, mandou o orçamento. 14 milhões em propaganda. Então, não existe lei para proibir. Eu já tentei diminuir aqui, emendas minhas, para diminuir esse investimento, mas a prefeita tem a bancada e vota com esse valor. Mas aumentou muito. E ainda mais um ano de campanha, que tem meses que você não pode utilizar. Então, esse dinheiro vai ser muito para poucos meses. Aí fica aí. Não compromisso, a gente vai ter peninha de não entrar na justiça, tem que entrar e tem que pedir o impeachment aqui nessa casa, o impeachment político. Então, vamos acompanhar essa reunião, essa visita da promotora, e dependendo da posição, aí nós temos razão também para pedir, porque é um repasse constitucional. E a outra lei que complementou foi uma lei municipal, através da emenda, que tem que chegar em 30%. O mínimo é 25%, mas cada município pode colocar um valor diferente. E a gente foi aumentando paulatinamente até chegar em 30% em 2011. Então, vamos dar continuidade. Nós vamos passar agora a palavra à professora Jaciene. Pode fazer daí ou ocupar a tribuna. Bom dia a todos. Saúdo a todos, saudando o vereador professor Luiz Carlos. Também saúdo a nossa promotora Zenilde, a quem também eu cumprimento todos que fazem essa mesa hoje, e especialmente também todos os educadores e educadoras que estão aqui presentes. E estávamos comentando, lamentamos muito, né, que muitos desta casa não estejam aqui nessa audiência, e também muitos educadores, porque a educação do município de Natal diz respeito a todo mundo. Então, estou vindo aqui como professora, mas primeiro como cidadã, né, moradora do município de Natal, preocupada com a educação do meu município. O que nos chama a atenção é trazer, sabemos muito bem, a gente está agora a nível nacional em relação à tramitação do PNR, não é? Estava até falando aqui com a companheira Fátima, a questão dos 10, no mínimo dos 10% do PIB em relação ao nacional. A gente sabe que a questão, né, sempre quando mexe no bolso, dói muito. Em casa também, quando tem um aperto, um arroxo, alguma coisa, mexeu no bolso, às vezes até desestabiliza relações. Mexeu no bolso, a coisa pega, né? Sabemos muito bem que o dinheiro, ele não é resolução para tudo, mas que ele ajuda bastante, ajuda. Muito bem ressaltou, doutora Zenilde, o compromisso dos nossos educadores. E eu diria que o município do Natal, em relação à formação inicial dos seus professores, até porque no concurso público sabemos que o mínimo tem sido a licenciatura plena. Em relação à educação infantil, ensino fundamental, temos um quadro de professores formados, graduados, pós-graduados, muitos, inclusive, até em sala de aula com mestrado e doutorado. Ou seja, formação acadêmica, inclusive, bem pontuada. Sabemos muito bem que essa questão didático-pedagógica ainda é um entrave. Sabemos muito bem que muitas coisas temos que avançar. Porém, não adianta projetos político-pedagógicos articulados, inclusive pensados por uma equipe pedagógica, articulado com a comunidade, com os pais, pensando nessa comunidade, se os recursos mínimos para a escola funcionar não estão chegando. E aqui eu estou falando como acadêmica. Então, realmente, a questão pedagógica ela é necessária, mas a gestão democrática, tão professada desde a nossa Constituição Federal, tem sido um dilema no nosso município. Vou falar aqui, agora, como educadora infantil. Também estou aqui como representando o Fórum de Educação Infantil do RN
E muito nos preocupa que, desde o início dessa gestão, a gestão na escola de educação infantil não tem sido democrática. Sabemos muito bem que a eleição para o diretor é um princípio democrático. Você poder escolher os seus pares por eleição. E sabemos que, quando isso se dá por indicação, por mais comprometimento que aquele profissional que está ali na direção tenha, existem muitos entraves. Sabemos muito bem, por depoimento de colegas, que, se você não concorda com certos princípios, ou se você começa a denunciar coisas, a perseguição começa a acontecer. A perseguição começa a acontecer dentro da escola e começa a acontecer naqueles que estão lá nas secretarias, não por indicação, não porque é padrinho de não sei quem, ou porque é filhinho de não sei quem mais lá, mas são profissionais que foram concursados, são técnicos pedagógicos que estão na secretaria e não podem fazer o seu trabalho porque estão sendo impedidos. E quando começa a falar, são transferidos para canto A, B, C, D, X, Y. Nós não podemos aceitar isso. É ditadura? Estamos na ditadura? Cadê a democracia, a liberdade professada na Constituição? Muitas pessoas têm sido impedidas de fazer o seu trabalho. Por quê? Porque discordam do que está sendo posto. E aí, está muito difícil ser educador no município de Natal. Muito difícil mesmo. Eu não vou muito longe, não. Companheiros próximos nossos que dizem, olha, eu vim aqui para a reunião do fórum, mas a coisa está complicada. Não estão querendo liberar a gente para vir para a reunião do fórum. Gente, fórum é uma instância supracitada em que todos... Eu sou professora da Universidade Federal, mas eu no fórum sou Jaciene, não sou FRN. Filomena Neri, no fórum, ela é Filomena Neri. Ela não é técnica da Secretaria Municipal de Educação. Nós somos cidadãs e temos direito de exercer a nossa cidadania. E muitas vezes os colegas têm sido perseguidos ao fazer isso. Então, eu quero alertar essa casa e também a doutora Zenilde de que situações como essa têm acontecido. Então, o problema, para além do financiamento, que é o caos, além disso, as perseguições. E a gente sabe que são perseguições políticas, não é políticas, não, é político-partidária, é de politicagem. E isso não pode acontecer. Temos que mudar a história, temos que mudar o rumo. Se continuar desse jeito, eu vou lhe dizer, realmente, eu, como professora de pedagogia, vou dizer para os meus alunos, pelo amor de Deus, o que vamos fazer? Que incentivo nós temos? Se a nossa defesa no FRN é por trabalhar a formação inicial de futuros educadores, especialmente da escola pública desse país, se a escola pública, especialmente a escola municipal, especialmente as escolas que trabalham com a formação básica, educação infantil, como bem a doutora Zelide colocou, é a primeira etapa da educação básica, ponto final. Dos sistemas, quem é o responsável? O município de Natal. É lógico que os outros sistemas são corresponsáveis, mas o principal responsável é a Secretaria Municipal da Educação. E, gente, não é só daquilo que é obrigatório, não. A partir dos 4 anos, não. É de 0 ano. E aí a questão do berçário. Sabemos muito bem que existem instituições que tinham berçário e que têm berçários fechando. A demanda por educação infantil de 0 a 3 é imensa e aumenta cada dia mais, porque todo dia nasce menino nessa cidade e nesse mundo. E o que vai se fazer, então? Se as poucas salas de berçário que tem funcionam em péssima qualidade e algumas têm sido fechadas, porque tem que abrir a demanda do que é obrigatório a partir dos 4 anos. Então, aqui o nosso apelo. Bebezinho não fala. Eu estou quase sem falar, porque eu estou com o início de calo das cordas vocais. Inclusive, vim para a fono, hoje vim para cá. Mas eu não vou me calar. Não vou me calar, porque eu tenho que falar por estes que não têm como falar. E vamos falar.
e vamos continuar falando. Eu encerro aqui e agradeço e peço a essa casa, como nosso representante, que não deixem calar os nossos professores. Obrigada.